Olá, meus amigos e minhas amigas, prontos, preparados para encararem a maior de todas as contradições bíblicas reveladas até agora? Neste caso, use a lógica e raciocine mais uma vez, junto comigo. Disse o apóstolo Paulo para as pessoas daquela geração que não era para elas se conformarem com a sabedoria daquele século, mas era para elas se transformarem pela renovação da mente delas. E o mesmo deve se repetir nesta geração, pois disse o apóstolo Paulo que em parte ele conhecia e em parte ele profetizava. Neste caso, nós não devemos nos conformar com a sabedoria repassada pelo apóstolo Paulo no passado, pois este conhecia apenas parte da verdade. Neste caso, é dever meu como seu, nos transformarmos pela renovação da nossa mente, pois foi o próprio Jesus que afirmou que seria o Espírito Santo que iria nos guiar a toda a verdade. Neste caso, meu querido amigo, o apóstolo Paulo não discerniu plenamente este mistério. Prova disso é que no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 7, disse o apóstolo Paulo: porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. E isto não é verdade. A sua sabedoria humana não é inimiga de Deus. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar, é exatamente por isso que estou fazendo este vídeo, para te ajudar a se aproximar um pouco mais da realidade espiritual de Cristo. Veja por você mesmo que o próprio apóstolo Paulo cita no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Disse Paulo: nós, porém, temos a mente de Cristo. A pergunta que se levanta é: como exatamente o apóstolo Paulo obteve a mente de Cristo? Simples, através dessa sabedoria da mentalidade da carne, que ele havia afirmado que era inimiga de Deus. Sim, é a sabedoria humana que nos guia até a presença de Cristo, meu querido amigo. Quer que eu prove? Veja, eu disse, eu vou provar. No livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, disse o Senhor Deus através do profeta: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Neste caso, como Deus poderia revelar a verdade espiritual ao ser humano? Simples, através dos pensamentos da carne. Sim, Deus se utilizou da nossa justiça para revelar a sua através da nossa. Sim, Deus revelou a verdade espiritual através da nossa sabedoria humana, meu querido amigo. Prova disso é que disse Jesus a Nicodemos, tendo uma conversa com este em particular. Jesus afirmou: Nicodemos, tu sendo mestre em Israel, não compreende as verdades em se tratando de assuntos terrenos. Como, pois, vos falarei dos assuntos celestiais? Você está vendo que Jesus se utilizava da sabedoria humana através dos assuntos terrenos para repassar a sabedoria divina do Criador? Pois foi exatamente através da sabedoria humana que o próprio apóstolo Paulo revelou a verdade às pessoas daquela geração. Disse o apóstolo Paulo: leite vos deis de beber, porque vocês não suportam alimento sólido porque sois criança na fé. Ou seja, o apóstolo Paulo revelou a verdade espiritual do Criador através da mentalidade da carne, ou seja, através da sabedoria humana. Porque é através destes pensamentos humanos que você consegue raciocinar sobre o que está escrito nas Escrituras. É exatamente esta mentalidade da carne que você está usando agora para processar essas informações. Sim, meu querido amigo, a mentalidade da carne não é sua inimiga. Prova disso que o próprio apóstolo Paulo cita no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Primeiro é o natural, depois o espiritual. Primeiro é esta mentalidade da carne, depois a mentalidade do espírito. Mas é através desta mentalidade da carne que nós se achegamos até a presença de Cristo. Preste atenção, meu querido amigo. Para encerrar, use a lógica mais uma vez, junto comigo. Se foi o verbo que se fez carne, e disse Paulo que primeiro é o natural, podemos entender que a primeira manifestação de Deus é através desta mentalidade da carne, pois foi o verbo de Deus que se fez carne e não você que se tornou Deus. Ou seja, nós somos a manifestação visível de Deus neste lugar, porque Deus é um através de todos nós e nós somos um através de Deus. Em outras palavras, existe apenas um único ser, o ser de Deus se desdobrando através de todos nós. E Deus se utiliza exatamente desta mentalidade da carne para abrir o entendimento dos seres humanos para que eles despertem da sua verdadeira identidade espiritual, que é o próprio Cristo. Pois foi o próprio Paulo que disse que quando a nossa verdadeira vida se manifestar, que é Cristo, Cristo é a verdadeira identidade dos seres humanos. E é exatamente esta mentalidade da carne, essa sabedoria humana, que abre as portas para nós compreendermos e termos acesso ao reino celestial. É através das informações deste corpo,
processadas por esta mente. Sim, da carne, que nós se achegamos à presença de Cristo. O apóstolo Paulo, assim como os profetas, assim como Jesus, primeiro eles obtiveram uma mente carnal tal como nós. Antes de se tornar um com Deus, eles eram apenas seres humanos. E eles obtiveram esta mente de Cristo através desta mentalidade da carne. Eles aprenderam através de parábolas, através de ilustrações humanas. Pois é exatamente assim que Deus repassou toda a verdade espiritual, através da letra, através da sabedoria humana, através da justiça, através do intelecto humano, para abrir o entendimento deste, através dessa sabedoria, para aquilo que está oculto além do véu da ignorância. Por mais que a sua mentalidade da carne, por assim dizer, é oposta à realidade espiritual, é através dela que você se achega até a presença de Deus. Use a lógica e raciocine. Está dado o recado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, meus amigos.